Eu já me reformei várias vezes e estou em constante reforma, né? Reformar não é fácil, né? Quando a gente começa uma reforma, nossa casa, temos que tirar várias coisas do lugar. Pelo menos é a minha realidade. Quando eu começo uma reforma lá em casa, eu não tenho outra casa para ir. Eu tenho que permanecer lá, com toda aquela bagunça, poeira, né? E tem dias que a gente não quer nem voltar para casa, porque é tanta bagunça que você fala, meu Deus, por que eu comecei essa reforma? Não deveria ter feito isso. Mas aqui eu quero falar não só da reforma da nossa casa, onde a gente habita, onde a gente faz o nosso lar, mas eu quero falar da reforma íntima, lá no meu interior. Vou ler aqui para vocês a definição, né, de reforma íntima. Reforma íntima é um processo contínuo de autoaperfeiçoamento moral. O objetivo dela é eliminar imperfeições e devolver virtudes, né, que muitas vezes a gente perde no meio do caminho, né, se misturando com as pessoas, com a agitação do dia a dia, com o barulho, principalmente de quem vive na cidade grande, como eu. É um barulho, assim, constante, não tem paz, né? Barulho, assim, todas as formas, de todos os lados. E, assim, essa transformação interior, né, a reforma íntima, ela é muito importante. É a mais importante das reformas, sabe? No meu modo de pensar. Porque é nela que a gente realiza as nossas virtudes, a gente põe para fora, né? Essa reforma ela se realiza no próprio indivíduo, em mim mesma. Eu tenho que olhar para dentro, tirar aquele entulho que está lá no fundo e, sabe, está me atrapalhando a seguir em frente, né? Os meus defeitos, as minhas falhas, e transformar elas em virtudes, que eu possa seguir em frente sendo uma pessoa melhor. Que eu possa olhar para o outro com mais empatia, com mais amor, com mais compaixão e não querer olhar para o outro e jogar neles os meus defeitos. É um exemplo assim, muitas vezes a pessoa fez alguma coisa que te incomodou. E você vem e conversa com uma amiga, com seu esposo, com um irmão, com uma prima e fala, nossa, tal pessoa fez isso comigo, eu tô tão brava com ela, ela fez isso comigo e eu não acho justo. Mas será que você é tão justo assim? Será que foi só ela que fez realmente? Ou você não contribuiu, né, para isso? E olhar que você não é perfeito, que a pessoa também não é. Muitas vezes ela te deu uma má resposta, assim, você chegou no trabalho, seu chefe, um colega de trabalho, você perguntou algo, ele te deu uma resposta atravessada e você já levou aquilo para você. Nossa, o que eu fiz com fulano para ele me tratar assim? Aí vem o ego, né? Com coisa que você é capaz de fazer algo a alguém, né? Vem aquela coisa de se sentir importante. E muitas vezes não é com você, é com ele, ali dentro dele, ele tá com alguns problemas que ele não sabe lidar. E ele externa isso para fora, sem olhar, que aí eu falo que aí já entra a reforma íntima, sem olhar para dentro e pensar, não, ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. Eu tenho que me resolver primeiro no meu interior, por dentro, para depois eu resolver as minhas questões lá fora, né? Eu passei por um processo um tempo atrás e eu tinha muito isso comigo. Eu saía de casa e pensava assim, ninguém tem nada a ver com meus problemas, sou eu que tenho que resolver. Eu tenho problemas? Tenho, mas isso não me dá o direito de descontar nos outros. E assim, eu nunca, sabe, eu estava passando, fiquei um ano passando por essa situação e eu nunca desrespeitei, nunca destratei ninguém nesse meu processo.
Eu sempre dava bom dia pro motorista, mesmo que ele não me respondesse de volta, que acontece, né? Eu dava bom dia para todas as pessoas que eu encontrava, sabe? E elas me perguntavam, você tá bem? Eu falei, tô bem, porque eu estava no meu processo, eu estava bem naquele momento. Chegava no meu serviço, conversava com todo mundo, né? Muitas vezes, quando eu ficava sozinha, eu chorava, eu entrava para dentro do banheiro no meu serviço e chorava, chorava, chorava. Lavava meu rosto, saía pronta, sabe? Fazia as minhas orações, sempre em constante oração, né? Porque para me dar força, né? Porque a gente não é de ferro, tem hora que a gente quer simplesmente falar, gritar, sair correndo igual um menino pequeno, espernear no chão e deixar tudo para lá. Mas, né, a vida de adulto não nos permite isso mais, né? E aí, eu estava nesse processo, né, de reforma íntima e eu observava que eu tinha muitos defeitos. No início da minha reforma, eu chorava muito, porque eu não aceitava esses defeitos em mim. Meu ego não me permitia ver esses defeitos, sabe? E me incomodava muito. Muitas coisas no outro me incomodavam. E era porque eu tinha muito, muito, muito em mim, né? E voltando aqui ao assunto, né? E o impacto que a reforma íntima traz nas nossas relações é muito bom, muito bom. Porque a gente passa a ter mais compaixão, mais tolerância, até aquela escuta mais ativa, sabe? De ouvir mais e de não querer atropelar o outro na conversa, de jogar para o outro as nossas questões, de ouvir, sabe? E de não, muitas vezes, não dar a nossa opinião. Só ouvir. Porque quando a pessoa fala, ela se escuta. E quando ela não tem o julgamento do outro, ela tem mais segurança de falar, ela se escuta e começa a se analisar, sabe? E na reforma íntima eu tive esse processo, né? Nessas rodas que a gente fazia de conversa, era muito isso. A gente tinha lá um termo, né, de não julgar o outro, em momento algum de interromper o outro na fala. Só ouvir e levar aquilo pra gente. Se servir, a gente pega, trabalha em nós, né, se a gente se identificar com a situação. E em momento algum, quando a gente saísse de lá, a gente comentar do que a gente ouviu com os outros, sabe? Porque, assim, eram muitas coisas, assim, de vários tipos de situações que vocês imaginarem, sabe? E em momento algum, tenho, né, essa amiga ainda, que a fraternidade me deu. Muitas vezes a gente vinha embora juntas. Em momento algum a gente comentava o assunto que a gente tinha ouvido lá, sabe? Foi um processo assim, porque a fofoqueira fica assim, né? Comenta. Né? E a gente, não. Às vezes a gente olhava um para a outra assim e a gente simplesmente falava, não vou comentar, beleza? Não vamos comentar. A gente se policiava muito. E assim, seguia, né? Nessa, né? E de ter o respeito também pelo outro, respeito mútuo, sabe? De respeitar a opinião do outro, por mais que a gente não concorde com ela, né? E desse respeito, né? E mais uma questão que a gente tinha muito lá era a importância da oração e da meditação, para a gente ter mais profundidade, mais contato, mais intimidade com a nossa espiritualidade, sabe? De parar um tempo no dia mesmo. Meditação eu ainda não atingi esse nível não, sabe? Estou no caminho. Faço às vezes algumas respirações durante o meu dia para acalmar a mente, sabe? Para voltar para dentro de mim. Mas a oração na primeira hora do nosso dia, no primeiro momento que a gente acorda, é muito essencial para a gente se conectar. E ao longo do dia também, sabe? Eu sempre faço orações durante o meu dia mentalmente. E assim, é o que me conecta muito comigo mesmo, com Deus, né? E olhar para os meus defeitos. Principalmente eu faço oração quando eu estou vivendo alguma situação de alguma turbulência que aparece no dia, né? Algum imprevisto. E aí, às vezes, alguém
quer discutir e você não quer. E ali mentalmente a pessoa vai falando e eu vou orando, sabe? Mentalmente, vou emanando amor, muita paz, muita luz para aquela pessoa, porque muitas vezes não é comigo, é com ela mesmo. Muitas vezes é alguma situação, como eu falei atrás nesse vídeo, que ela tá uma questão dentro dela que ela não consegue resolver. E aí ela joga para fora, ela joga no outro, né? Mas ela não entende que ela tem que resolver dentro dela primeiro, né? E assim, eu sempre penso isso, não é comigo, não é comigo. Quando é comigo, eu tenho que perceber, né? Porque assim, eu sou meio chata mesmo, sabe? Eu gosto das coisas certas, assim, mas hoje eu mudei bastante, porque antes eu brigava, né? Hoje não, eu entendo o lado do outro também. Porque não adianta querer cobrar do outro uma coisa que está na minha cabeça e eu querer a perfeição, porque ele não está lendo o meu pensamento, né? Eu faço trabalho de lettering. Lettering é a arte em letras, em paredes, sabe? Também, né? Uma das coisas que eu faço. E muitas vezes meus clientes eu vou, né, com eles e pego a ideia deles. Isso me ajudou muito a analisar os outros, a entender o que o outro pensa. E eu tenho que passar aquilo para o papel, para ele aprovar, né, a arte. Então, assim, eu tenho que ouvir muito o que ele quer e anotar tudo, sabe? Anoto palavras-chave daquela situação. E levo para ele, né? E falo, olha, como eu não estou dentro da sua cabeça, eu não sei precisamente o que você quer, mas no meu falar, né, na minha conversa com você, eu interpretei isso. Aí levo várias artes, né, para ele aprovar. Alguma delas te atende? Se não, a gente vai sentar, vai conversar mais sobre o assunto e eu vou fazer uma nova arte para você aprovar, né? Muitas vezes, graças a Deus, deu certo de primeira, né? A pessoa sempre falou, não, você conseguiu captar a mensagem que eu queria. Beleza. E muitas vezes, assim, as pessoas estão com essa questão dentro delas e não conseguem analisar, né? Que aí é o processo da reforma íntima. Analisar aquela situação, sabe? Refletir, digerir. Muitas vezes não é fácil, acho que a parte mais difícil da reforma íntima é digerir as situações, engolir aquilo e falar, nossa, eu também falhei, eu contribuí para essa situação e não foi pouco. Muitas vezes a maior contribuição foi minha, não do outro, ele só reagiu às minhas atitudes, né? E aí um outro ponto também que é muito relevante, né? É superar os antigos hábitos. O hábito da fofoca, o hábito de julgar, sabe? O hábito de falar sem pensar, muitas vezes, de agir sem refletir, de pegar o problema do outro para você, né? De muitas vezes resolver a situação no grito, na briga, sabe? É muito difícil a gente analisar isso, de falar, nossa, não é assim que se faz as coisas, né? E aí entra a questão de reconhecer seus erros, reconhecer as suas atitudes, né? Querer mudar, não é fácil a gente reconhecer, né? Deixa eu só beber uma aguinha. Gente, eu não me apresentei. Meu nome é Fábia, né? E estou aqui para falar sobre reforma íntima, né, nesse vídeo. Dando continuidade ao vivo, planejamento do nosso dia a dia, né? Eu sei que muitas vezes a gente planeja as coisas e as coisas saem das nossas mãos, né? Do nosso controle. Mas é sempre ter um plano B. Hoje eu saí para poder fazer tal coisa. Mas se, caso acontecer algo imprevisto, eu tenho um plano B? Como eu vou sair dessa situação? Com serenidade, com paz,
para não afetar o outro. Eu digo assim, muitas vezes já aconteceu comigo. Eu chegar numa consulta médica e eu cheguei lá e a secretária, não, sua consulta não é hoje. Eu falei, mas como assim não é hoje? Eu liguei, agendei, vocês me falaram, eu vim. Ah, você recebeu a confirmação da consulta? Eu falei, não, mas como eu tinha marcado, eu vim. E aí, assim, eu não briguei, entendi, tentei entender o que tinha acontecido, referente àquilo. E aí, ela falou, nossa, realmente, tá aqui anotado na agenda de papel, anotado no dia lá, que você ligou e agendou, e realmente nesse dia tinha uma desistência, eu te encaixei na desistência, mas só que eu esqueci de passar para o sistema do computador. Aí eu falei, não, tudo bem, o que você pode fazer? Será que a gente consegue um encaixe, já que eu já estou aqui? Ela falou assim, não, vou conversar com a médica e ver se eu consigo te encaixar no intervalo, você se importa? Você vai ter que esperar mais um tempo. Eu falei, não, tudo bem, o que eu não quero é voltar para casa e ter que voltar depois. E assim, conversei com ela numa boa, entendi a situação dela, me coloquei no lugar dela, tipo, nesse dia pode ser que tenha acontecido alguma coisa aqui no escritório mesmo, ou até na vida pessoal dela, que ela simplesmente esqueceu. Eu sou humana, quantas coisas eu esqueço, Por que ela não esqueceria? Agora, se eu tivesse brigado, xingado, você fez eu perder meu tempo, sair da minha casa, vir aqui e falar comigo que não é hoje, sempre que eu tenho certeza, A gente tem certeza das coisas, Que eu liguei nesse dia que você falou comigo que era essa consulta. Ela não teria tido nenhuma empatia comigo e não teria tentado nem sequer resolver a minha situação, Mas como eu pensei, me coloquei no lugar dela, você pode ter sido que nesse dia ela não estava num dia bom, ela simplesmente me encaixou, entendeu? E fui para consulta com a médica, tudo tranquilo, Ela pediu desculpa pelo ocorrido, as duas, e fui embora, agradeci, falei, muito obrigada, por você ter se empenhado, ter me encaixado, E fui seguir minha vida, aquilo não atrapalhou o meu dia. Eu poderia ter, brigado e tal, e aquilo ter atrapalhado meu dia todo, ter me tirado dos trilhos, E eu ter descontado no próximo, porque aí vem aquela bola de neve, eu descontei nela e fiquei com raiva e descontei no porteiro lá do prédio, onde era o consultório, e aí o porteiro descontou no próximo, e aquilo vira uma rede de negatividade, de atitudes ruins, que eu poderia ter cortado, como eu fiz. Eu cortei, Eu falei, eu tenho a escolha de seguir o caminho de brigar, de não reconhecer, de não entender o lado da pessoa, ou o caminho de continuar na minha paz, que está dentro de mim, de entender o lado dela e de ter esperado uns minutos a mais para ter a minha consulta e ir para casa com o problema resolvido, graças a Deus, com todos os meus pedidos de exames, e vida que segue. Voltei para o meu trabalho, no caso eu não fui para casa, mas voltei para o meu trabalho, dei continuidade ao meu serviço o dia todo. Eu poderia ter estragado o meu dia inteiro por causa disso, mas eu fiz uma escolha de não fazer, de não estragar o meu dia, E aí voltando, E aí a prática constante da autoavaliação, Do alto amor com o outro, da compaixão e de se colocar no lugar do outro para entender aquilo e de sair do ego um pouco, De falar, nossa, fulano tá com raiva de mim, o que eu fiz? Não, eu não fiz nada. A raiva não é minha, a raiva é dela, entendeu? Então, assim, de não pegar pequenas coisinhas, sabe? E de transformar aquilo num boom, que vai estragar, às vezes, seu dia inteiro, sua semana, seu mês, até mesmo seu ano. Ou dependendo de algumas atitudes impensadas, a sua vida e a vida de todos ao seu redor. Porque as minhas atitudes não interferem só a mim, interferem ao meu redor.
e muitas vezes nas pessoas que eu mais amo, né? Igual nesse dia mesmo que minha consulta deu errado. Eu poderia ter pegado aquela raiva, aquela angústia toda, levado para o meu dia e ter chegado em casa, brigado com meu filho, brigado com meu esposo, né? Brigado com meus irmãos, né? Com os meus sobrinhos, brigado com minha mãe, com meu pai, brigado com quem aparecesse na minha vida. Isso é refletir o quê? Neles são as pessoas mais próximas de mim e as pessoas que eu mais amo, né? E assim, uma outra questão também da reforma íntima é a gente celebrar e reconhecer as nossas pequenas conquistas no dia a dia. Sabe, assim, às vezes é uma situação que aconteceu, às vezes você é uma pessoa muito colérica, muito estourada, muito briguenta, e só pelo aquele dia você não agiu assim, ou só por aquele instante, numa conversa, numa atitude, né? O motorista que passou direto e não parou para você no ponto. Isso acontece muito e deixa a gente bem brava. De não xingar, sabe? De só por aquele instante você não agir com aquela atitude que você está acostumado com ela, que não é fácil a gente tirar um hábito da vida, né? E celebrar isso, sabe? Não, eu ficava tão, assim, feliz comigo quando eu falei, nossa, hoje eu tô de parabéns. Hoje eu não fiz aquilo que eu sempre faria, né? Nessa situação. E eu ficava tão feliz com aquilo. E aí isso ia desencadeando eu querer praticar mais, sabe? E, né, e eu ficava radiante com aquilo, né? Ficava igual boba às vezes rindo, assim, falando, nossa, eu tô orgulhosa de mim, sabe? Tô feliz comigo mesma, né? Por não ter agido como eu geralmente agiria, né? De ter feito diferente, né? Então é isso, gente. Eu vim aqui esclarecer um pouquinho, né, sobre esse caminhar, que é a reforma íntima. Espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor, desculpa, comi as palavras que errei. E que, assim, eu vou trazer mais vídeos, né, para vocês e para mim também, registrar isso, porque eu ainda, como eu disse, né, a reforma íntima, ela não tem fim. Ela é sempre constante, um dia de cada vez. Eu falo 1% a cada dia, né? Até o final da minha vida eu vou ter muito mais que 100% de evolução. E é assim, evoluir a cada dia, procurar lá no meu fundo, lá, aquele melhor, meu melhor, sabe? Para me tornar um ser humano melhor. Com isso, contribuir com o mundo, para que o mundo seja um lugar melhor para se viver, né? Porque a gente fica olhando as coisas assim, a gente fica meio descrente, né? Meio desesperançoso, mas eu tenho que fazer a minha parte, mesmo que ela seja assim, um grãozinho de areia, ela faz a diferença no meu mundo e no mundo das pessoas ao meu redor. Porque muitas vezes a gente fica esperando fazer coisas grandiosas. Não, eu tenho que interferir no meu mundo interior primeiro, e no mundo do meu ciclo de convivência, né? Seja ele só você, seu esposo, seu filho, seja ele você, seu esposo, seu filho, seus parentes mais próximos, ou os amigos, e a gente vai aumentando isso, né? Esse mundo, né? Ele sempre vai aumentando. E espero que vocês, né, possam, né, olhar para dentro, ter esse momento de paz. Ele começa, como eu falei, na oração, no respirar profundo, sabe? A clareza na mente, né? De puxar esse ar, de olhar para dentro. Então é isso. Beijo na alma e até o próximo vídeo.